Crônicas do Amanhecer de 10 de junho de 2023. Porque o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo, parte 3. No país com a maior prevalência de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, quem tem transtorno mental ainda é alvo de preconceito. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Uma das principais explicações para esse aumento é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social decorrente da pandemia, além das restrições à capacidade das pessoas de trabalhar, busca de apoio de familiares e vida social ativa. A solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte de pessoas próximas foram fatores estressores que levaram à ansiedade e depressão, disse Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida, aparece o Paraguai, 7,6%, Noruega, 7,4%, Nova Zelândia, 7,3% e Austrália, 7%. No livro Jesus no Teu Caminho, o Espírito Público, pela psicografia de André Luiz Ruiz, afirma que o avanço dos anos e das rotinas humanas alterou profundamente a interação entre o homem e o mundo. Nos tempos antigos, quando todos estavam submetidos à lentidão dos processos evolutivos e dos meios tecnológicos obsoletos ou rudimentares, o espaço que havia para as relações interpessoais permitia que as criaturas pudessem se manter em padrão de emoção mais estável. Sem recursos tecnológicos avançados, a alma caminhava mais lentamente por entre os caminhos que lhe estavam destinados. A diversão era a conversa na família ou entre os amigos que se visitavam. Outras vezes, a meditação e a leitura que aprofundava o conhecimento e amadurecia o PENSAMENTO na análise da vida e dos problemas. Os deslocamentos mais difíceis impunham aos seres um regime de atividades físicas que mantinham seus corpos em maior harmonia com as leis da natureza. As notícias trágicas de fatos que ocorriam naquele mesmo momento em algum lugar do mundo não espalhavam o pânico e o medo com a velocidade com que isso ocorre hoje. Tragédias levavam semanas para serem conhecidas e serem divulgadas. Sem saberem dos desastres pessoais ou coletivos, as pessoas se mantinham preservadas no razoável equilíbrio em que haviam desenvolvido suas vidas, permitindo-se estarem em contato com seus próprios objetivos, apesar das situações ao seu redor. O tempo mudou e o progresso acelerou todas as coisas e processos. A atualidade encanta e seduz, parecendo um mundo de luzes e sonhos entregue às mãos rudes de um atabalhoado funcionário. Iludindo-se com o aglomerado humano das grandes cidades, nas quais se pensa encontrar maiores recursos e oportunidades de crescimento, o homem se depara também com o acúmulo de egoísmos mais atrozes, injustiças mais cruéis, indiferenças maiores, pois se é verdade que as riquezas se multiplicam, é correto constatar que os defeitos morais se avantajam em número e qualidade. Outrora, quando havia menos tecnologia, menos pessoas padeciam a míngua, pois havia tempo para se lhe conhecer o drama e amparar a criatura com algum alimento ou atenção que evitasse o desastre fatal.
Hoje, pessoas morrem em suas casas sem ajuda de ninguém e só são descobertas quando o mau cheiro aponta para a tragédia consumada. Sim, a pobreza sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Todavia, podemos afirmar com convicção que a indústria da favela, a cultura da moradia debaixo das pontes, a prática do garimpo do lixo em busca de víveres e a edificação dos tempos atuais, onde encontramos os mais belos aparatos eletrônicos e os mais tristes quadros do coração indiferente. A velocidade do crescimento, atropelando as criaturas, impõe-lhes o medo de sucumbirem diante de um adversário invisível. Outrora era a possibilidade do atropelamento da carroça ou do automóvel lerdo que transitava quase que como um objeto extraterrestre pelas ruas. Hoje, teme-se sucumbir ante o atropelo do veículo invisível das mudanças rápidas e violentas, o medo de se ver suplantado pelo outro que aprendeu mais coisas e mais rápido, o temor de perder o espaço de trabalho, o lugar na sociedade, o respeito e a consideração daqueles com quem convive por não saber como lidar com modificações aceleradas e absolutamente radicais. Naturalmente, o mundo invisível não apregou a um retrocesso ao tempo do fogão a lenha. Acercar-se de Deus de forma essencial, não se deixar levar pelo tumulto que faz ruído à nossa volta e viver os ideais e princípios pessoais nos quais se acredita, como se nada mais no mundo fosse tão importante. Eis o conselho do Cristo. Reconhecer-se útil e produtivo nas coisas mínimas da vida preencherá o equilíbrio emocional com o combustível da crença em si mesmo e na própria capacidade de vencer. Cultive um jardim e veja as sementes produzirem as flores que embelezam a sua vida. Se não tiver um jardim, cultive um vaso e observe o perfume dos temperos que odorizarão o seu alimento. Não se preocupe tanto com as notícias de tragédias, pois todos os homens só passarão por aquilo que precisarão enfrentar na ordem da justiça divina. Os números e indicadores econômicos sobem e descem ao sabor dos interesses dos que manipulam as massas em busca de vantagens e lucros sempre maiores. Não entre na roda de desequilíbrios coletivos. Gaste melhor o seu tempo em busca de entretenimento mais sadio e construtivo para sua própria paz. Enfim, não se esqueça de que, na sabedoria da natureza, um cavalo preferirá um prato de milho a um prato de diamantes. Saber viver na paz que se almeja combatendo a ansiedade é uma questão de saber desejar o que vale a pena e escolher outro ritmo de vida que seja mais compatível com o equilíbrio espiritual que nos pede reflexão, madureza e sensibilidade na busca da realização da alma. Respeitar e admirar os avanços da ciência sem aceitar ser massacrado por eles significará saber escolher. Desejar ter coisas, aparelhos, objetos cada vez mais modernos poderá ser um sonho que cresce no imaginário. No entanto, perguntar-se a si mesmo se essas coisas serão necessárias a ponto de valerem o esforço de consegui-las e a ansiedade que causarão até que sejam conquistadas é uma pergunta essencial para a paz interior. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de junho de 2023.